Olá, meu amado irmão, minha irmã preciosa. Que bom receber você aqui no canal Tesouro de Oração. Que o Senhor entre no seu lar agora. Queremos que a bênção do Senhor chegue a você neste momento. É com alegria que cumprimos o chamado de Deus de estarmos aqui declarando que a palavra de Deus é fiel e verdadeira e que Deus responde oração. Por isso, renove a sua fé nesta hora. Creia que nada é impossível ao Senhor. Ainda que este dia tenha sido difícil, ainda que o cansaço esteja sobre você, lembre-se, Deus não se cansa. Ele continua operando mesmo quando nós dormimos. E nesta noite, vamos nos colocar diante do nosso Deus com o coração aberto, confiantes de que Ele nos ouve e já está agindo. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos nesta noite. Nós queremos juntos, como família de fé, render graças ao teu nome. Obrigado por mais um dia, obrigado por cada livramento, por cada cuidado invisível que o Senhor nos deu. Ó Pai, nos unimos agora diante do teu trono, crendo que a tua mão poderosa nos sustenta, nos guarda e nos renova nesta hora. Que nesta oração, baseada na tua palavra em 1 Coríntios 12, de 7 a 10, possamos receber sabedoria, discernimento e força para descansar em paz e nos encher do teu Espírito. A tua palavra diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. Pai, queremos declarar, precisamos da ação do teu Espírito em nossa vida. Vem, Senhor, sobre nós com os dons celestiais. Precisamos de sabedoria para lidar com as situações que enfrentamos. Precisamos de fé, não uma fé emocional, mas aquela que é dom teu, que vem do alto, aquela fé que rompe o impossível e faz mover montanhas. Que nesta noite o Senhor libere sobre nós dons espirituais, para que possamos caminhar com discernimento, sem medo, sem confusão e com os olhos fixos em Ti. Dá-nos, ó Deus, palavras de conhecimento, entendimento espiritual para as decisões que teremos que tomar, que ao repousarmos esta noite, a nossa mente seja dirigida pelo Teu Espírito. Se houver dúvidas no nosso coração, que o Senhor nos conduza pela paz. Se houver inquietações, que a Tua voz silencie todo o ruído da alma. E se houver medo, que ele seja lançado fora pelo perfeito amor que vem do Senhor. Espírito Santo, toma a nossa casa, o nosso quarto, o nosso sono, as nossas emoções e nos envolve com Tua presença gloriosa. Família Tesouro de Oração, se esta oração já falou ao seu coração, comente aqui, eu recebo os dons do Espírito em minha vida. E vamos continuar orando com fé e fervor diante do nosso Deus. Como é maravilhoso podermos continuar buscando ao Senhor juntos, minha irmã preciosa, meu irmão amado. O nosso Deus é aquele que fala na calada da noite, que visita os seus servos em meio ao silêncio e revela seus caminhos com ternura e poder. Quando lemos 1 Coríntios 12, de 7 a 10, encontramos ali a certeza de que os dons do Espírito Santo não são apenas manifestações extraordinárias, mas também presentes práticos para cada um de nós. A palavra diz que a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Ou seja, Deus distribui seus dons conforme a necessidade e conforme a sua soberana vontade para a edificação do seu povo. Senhor, nesta noite nós clamamos pelos dons do Teu Espírito Santo. Sabemos que o Senhor não deixa nenhum de Teus filhos desamparados. Mesmo nas trevas mais densas, o Senhor envia luz. Pai, sabemos que o Espírito concede dons para nos fortalecer, para nos guiar, para edificar o corpo de Cristo e também para que saibamos como agir diante das pressões da vida. Que nesta noite o Senhor libere palavras de sabedoria sobre quem está cansado de tanto pensar e não vê saída. Que venha uma direção vinda do céu para as decisões do lar, da família, do trabalho. Que os pensamentos confusos sejam ordenados pela sabedoria do alto. A Tua palavra diz em Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então nós pedimos, dá-nos sabedoria espiritual, Senhor. Também pedimos, Pai, pela manifestação da palavra de conhecimento.
Quantas vezes enfrentamos lutas que não compreendemos, situações de escondidas que só o Senhor pode revelar. Que nesta noite o Senhor traga a revelação, discernimento, clareza, que o Senhor exponha armadilhas, mostre a verdade e traga luz sobre o que está oculto. Ó Deus, se há algo que precisa ser revelado para livrar essa casa de engano, de prejuízo ou de qualquer tipo de destruição, revela, Senhor, ilumina com teu poder aquilo que está na escuridão. Senhor, que cada pessoa agora que ora comigo receba esse toque do céu, que os dons se manifestem não apenas em palavras bonitas, mas em ações concretas, que decisões certas sejam tomadas, que relacionamentos sejam restaurados com sabedoria e verdade, que filhos sejam direcionados pela palavra vinda do Senhor. Nós cremos que a ação do Teu Espírito continua operando e nesta noite, enquanto o mundo dorme, o Senhor trabalha por aqueles que nele confiam. Se esta oração está edificando sua fé, comente aqui: eu recebo a sabedoria e o conhecimento que vem do Senhor, e vamos continuar orando e clamando juntos até o final. Seguimos juntos, querido irmão, querida irmã, nesta jornada de oração poderosa, aqui no canal Tesouro de Oração, clamando ao nosso Pai Celestial que derrame sobre nós os dons que vêm do alto. Até aqui, já invocamos os dons de sabedoria e de conhecimento, tão necessários para vivermos com discernimento e retidão. Agora vamos clamar por algo ainda mais profundo, o dom da fé, que move montanhas, e a operação de milagres, que revela o Deus que age além das possibilidades humanas. Aleluia! Senhor Deus, Tua palavra em 1 Coríntios 12:9 nos mostra que a outro é dada a fé pelo mesmo Espírito, e a outro dons de curar, e a outro a operação de milagres. Ó Pai, nesta noite nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que muitas vezes a nossa fé humana é fraca, limitada pelas circunstâncias, desgastada pelas lutas do dia, mas cremos que há uma fé que vem do alto, uma fé que não nasce de nós, mas é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. É essa fé que nós pedimos agora. Senhor, derrama sobre esta casa, sobre esta vida que ora comigo, o dom da fé, que haja uma fé ousada, que se levante contra toda incredulidade, contra todo desânimo, contra toda a opressão do inimigo, que esta fé que vem do Teu Espírito nos faça crer quando tudo diz não, nos faça levantar quando tudo diz acabou, que a fé, Senhor, seja como um escudo que apaga os dardos inflamados do maligno, que essa fé sustente essa pessoa que está enfrentando um vale escuro, um tempo de perda, de enfermidade ou de dor. E também clamamos, ó Deus, pelos dons de curar e pelas operações de milagres. Sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu curavas antes, curas agora. Tu operavas milagres antes e ainda hoje os Teus milagres se manifestam. Por isso, Senhor, entra com cura sobre esse corpo enfermo, toca nesse coração aflito, nessa mente sobrecarregada, entra com milagre na vida financeira, no casamento, no relacionamento entre pais e filhos. Onde houver caos, que o Teu poder milagroso traga ordem. Onde houver lágrimas, que a Tua mão estendida traga consolo e resposta. Quantos estão orando comigo nesta hora, precisando ver uma porta se abrir, uma resposta que só pode vir do céu, algo que médicos, juízes ou patrões não podem resolver? Senhor, manifesta a Tua glória, não porque merecemos, mas porque confiamos no Teu nome, no Teu caráter e na Tua palavra. Família Tesouro de Oração, se você recebe essa oração, comente aqui: eu creio no Deus dos milagres e tomo posse do dom da fé. E compartilhe este momento com alguém que também precisa de oração. O nosso propósito aqui é orar para que Deus transforme vidas, abençoe famílias e derrame poder sobre cada lar. Por isso, inscreva-se no canal, ative o sininho e envie essa oração para mais pessoas. Vamos juntos continuar a clamar ao Senhor com todo o nosso coração. Que honra estarmos aqui juntos mais uma vez, firmes na presença do nosso Deus, com o coração sedento por mais da Sua palavra e pela ação poderosa do Espírito Santo. Chegamos agora a um momento de reflexão mais profunda, onde não apenas oramos,
mas mergulhamos na revelação da Escritura. Em Efésios 1:18, o apóstolo Paulo escreve: tendo iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Este versículo é uma chave para compreendermos os dons do Espírito mencionados em 1 Coríntios 12. Paulo está dizendo que nossos olhos espirituais precisam ser iluminados, ou seja, abertos pela ação de Deus, para que possamos entender e discernir não apenas as bênçãos que temos em Cristo, mas o chamado, os dons e os propósitos que nos foram dados como igreja. Sem essa iluminação, até mesmo os dons espirituais correm o risco de serem mal interpretados, negligenciados ou até rejeitados. O Espírito Santo deseja abrir os nossos olhos para que enxerguemos a vida com uma ótica do céu. Quando Paulo fala em olhos do coração, ele está tratando da nossa percepção espiritual. É possível alguém ter olhos naturais saudáveis e ainda assim viver cego espiritualmente, incapaz de perceber o que Deus está fazendo, falando ou oferecendo. Por isso ele ora pedindo luz. Luz que dissipa as trevas da ignorância, da incredulidade, da confusão. Agora veja, quando essa luz chega ao coração, tudo muda. A pessoa entende o valor do seu chamado. Compreende que os dons não são vaidades, mas ferramentas para glorificar a Deus. Quando alguém recebe o dom da fé, da cura, da palavra de conhecimento, essa pessoa passa a ver a si mesma como um instrumento de Deus para trazer transformação. E isso não é arrogância espiritual, é revelação da herança que temos como santos, como filhos adotados por Deus em Cristo. Querido irmão, querida irmã, o que Deus deseja é que você não apenas receba dons espirituais, mas que compreenda por que os está recebendo. Não é para a exaltação própria, mas para servir, edificar, amar, cuidar e cumprir o chamado do céu. O dom que você tem ou terá não é pequeno nem irrelevante. Ele é parte de um plano eterno, glorioso e celestial. E quando os olhos do coração são iluminados, não há mais espaço para dúvida, medo ou paralisação. Passamos a andar como filhos da luz, guiados pelo Espírito e confiantes na herança eterna. Se essa palavra falou com você, comente aqui: meus olhos estão sendo iluminados pela palavra de Deus. E não pare por aqui. Ainda temos mais um passo de ensino antes de voltarmos à oração. Vamos continuar meditando juntos e abrindo o coração para tudo o que Deus quer revelar. Louvado seja Deus por estarmos juntos, crescendo na graça e no conhecimento da sua palavra. Se você tem acompanhado esta oração desde o início, já percebeu que estamos sendo levados a águas profundas. E neste momento especial, seguimos conectando o texto de Efésios 1:18 à realidade dos dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12. Na parte anterior, falamos sobre os olhos do coração sendo iluminados. Agora, vamos refletir sobre a segunda parte do versículo. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Querido irmão, querida irmã da família Tesouro de Oração, observe o que Paulo está dizendo. Há uma riqueza, há uma herança gloriosa em nós, os santos. Essa herança não é apenas futura, algo que experimentaremos somente no céu. Ela começa a ser vivida aqui na terra, enquanto somos o corpo de Cristo em ação. E os dons espirituais são parte dessa herança. Eles são sinais visíveis do que recebemos pela graça e de como o Espírito Santo deseja se manifestar em nós e através de nós. Porque o Espírito distribui dons para que o corpo de Cristo seja edificado, para que haja cura, consolo, direção, discernimento, ensino, fé ativa, milagres visíveis e sabedoria do alto. A herança dos santos não se limita ao perdão dos pecados e à salvação, o que já seria maravilhoso.
Essa herança é também poder espiritual, autoridade, vocação celestial. Quando alguém entende essa verdade, a vida cristã deixa de ser passiva e passa a ser frutífera. Quantos cristãos vivem como se fossem pobres espirituais, ignorando que há uma herança de dons, promessas e autoridade à disposição deles? Paulo queria que os efésios entendessem isso, e hoje o Espírito quer que você também entenda. Não importa se você é novo na fé ou se serve a Deus há décadas, há uma herança que continua sendo revelada e dons que podem ser ativados em sua vida para a glória do nome de Jesus. Mas note, a herança é nos santos. Isso significa que ela é coletiva. Deus não distribui dons apenas para uso pessoal, mas para a edificação do povo dele. O que você recebeu é para servir ao próximo. A palavra que você tem é para levantar alguém. O milagre que você viveu é testemunho para fortalecer outro coração. Somos chamados a andar como filhos da luz, como vasos nas mãos do olheiro, como servos fiéis no reino. E se essa palavra falou ao seu coração, comente aqui: eu recebo essa herança e quero viver para servir no reino de Deus. O propósito do canal Tesouro de Oração é exatamente esse: orar com você para que Deus transforme vidas, restaure famílias e desperte os dons espirituais em cada coração. Por isso, se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Vamos seguir juntos nesse mover, porque Deus ainda tem muito a fazer. Glória a Deus por tudo que já vivemos juntos aqui, família Tesouro de Oração. Estamos encerrando este momento tão especial de busca, aprendizado e entrega. Após refletirmos sobre os dons espirituais de 1 Coríntios 12, 7 a 10 e mergulharmos nas verdades reveladas em Efésios 1, 18, agora elevamos o nosso clamor final ao Pai, pedindo que tudo aquilo que foi semeado em nosso coração produza frutos eternos. Que seja agora um momento de ativação espiritual, de rendição total, de fé renovada. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite santa e preciosa, nos colocamos diante de Ti com corações humildes e sedentos pela Tua vontade. Rendemos tudo a Ti e reconhecemos: a herança dos santos é gloriosa e os dons espirituais são manifestações da Tua graça operando em nós. Pai, queremos que os nossos olhos espirituais estejam abertos, como diz a Tua palavra, para enxergar não com a lógica humana, mas com a mente de Cristo. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Livra-nos de todo engano, de toda dúvida, de toda ignorância espiritual que nos impede de avançar na plenitude do Teu chamado. Queremos, ó Deus, compreender a esperança do Teu propósito e a riqueza da herança que nos entregaste em Cristo. Queremos ser usados por Ti, que cada dom mencionado na Tua palavra se manifeste como o Senhor quiser. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. Senhor, não queremos buscar os dons por vaidade ou reconhecimento, mas sim por amor à Tua igreja e ao Teu reino. Usa-nos para edificar, para restaurar vidas, para consolar corações, para fortalecer os fracos e para anunciar a Tua glória aos que ainda não Te conhecem. Que não sejamos espectadores, mas participantes ativos do Teu mover. Que não sejamos apenas ouvintes, mas instrumentos obedientes do Espírito Santo. Pai, desperta aqueles que estavam adormecidos espiritualmente. Acende o fogo no coração dos que haviam perdido a paixão. Restaura o fervor dos que estavam abatidos. Aumente a fé dos que se sentiam fracos. Coloque palavras proféticas nos lábios daqueles que estavam em silêncio. Derrame dons de cura onde há enfermidade. Derrame dons de fé onde havia medo. E que tudo, absolutamente tudo, seja feito para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Entregamos agora esta noite em Tuas mãos, Senhor.
Guarda cada lar representado aqui. Que o teu Espírito repouse sobre cada vida que orou conosco. Que a tua paz envolva cada coração. Que ao deitarmos possamos descansar com a certeza de que o Senhor está agindo, moldando, fortalecendo e preparando-nos para dias de milagres e serviço fiel. A nossa herança está segura em Ti, e os Teus dons se manifestam segundo a Tua vontade. Nós cremos, esperamos e nos rendemos. Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu me entrego e quero viver Teus propósitos. E se este momento te edificou, lembre-se, o canal Tesouro de Oração existe para isso. Orar com você, alimentar sua fé e ser canal de bênção na sua vida. Curta, compartilhe, inscreva-se e continue com a gente. O céu está ouvindo e ainda temos muito que buscar juntos. Que a paz do Senhor esteja com você.